Boa tarde, pessoal. Como vão? Aqui quem fala é Bruno Jacobi e esse é o nosso webinar do projeto da Fórum sobre o Observatório da Nova Lei de Licitações. Está todo mundo me ouvindo bem? Esperar alguém responder para dizer se está ouvindo bem, está tudo certo. Ótimo, que bom. Obrigado, pessoal. Muito bem, então. A ideia, esse é o primeiro webinar, né, do projeto. A ideia é a gente começar falando um pouquinho sobre uma visão geral do projeto de lei e tratar dos pontos mais importantes, passar rapidamente e focar na parte de modalidades, certo, pessoal? Tendo perguntas, manda aí que a gente vai tentar responder o que a gente souber. Então, vamos lá. Primeira questão é que a gente trata, quando a gente fala sobre uma nova lei de licitações, por que a gente precisa de uma nova lei? É necessária uma nova lei? E muita gente vem falar sobre, traz a Lava Jato para vir falar, é por isso que a gente precisa de uma nova lei de licitações, para acabar com a corrupção. O problema é que essa não é, na nossa opinião, a solução. Uma lei não consegue acabar com a corrupção. Isso é uma mudança de cultura, isso é um reforço da sociedade, isso é uma construção social. Eu acho que o compliance tem muito mais chance, o compliance e a governança tem muito mais chance de acabar com a corrupção do que a nova lei de licitações. Porque a nova lei de licitações, para acabar com a corrupção, ela tem que ser muito fechada. E quem trabalha com licitação sabe que é justamente o que a gente não precisa. A gente precisa ter flexibilidade para trabalhar de novos jeitos e buscar a melhor solução para a administração pública. É isso que a gente quer quando a gente faz licitação hoje em dia. Então, a gente entende que a alteração legislativa não é suficiente para que se acabe a corrupção, porque a atual lei já reforça a necessidade de atuação do controle, já prioriza a transparência, já estabelece burocracia de quantidade de registro de eventos e penaliza diversas condutas. O que combate a corrupção, então, como pontuei, é a mudança de cultura pública e social, uma conscientização e capacitação dos agentes públicos que aplicam a norma, que fiscalizam sua aplicação, e uma orientação esclarecida à sociedade de uma forma geral. Um ponto bacana que a gente pode falar aqui sobre esse projeto de lei é a linha de consolidação. Isso porque, se a gente for falar nesses 20 anos aí da Constituição Federal de 88, nós já editamos 5 milhões de normas. Se a gente está falando de licitação, o servidor federal tem que conhecer 283 normas, entre leis, decretos, instrução normativa, súmula. Então, a última MP já foi alterada 224 vezes desde sua promulgação. É difícil uma pessoa ficar alinhada a todos esses normativos. E é difícil ficar se alinhado e causa esses desafios. Ele não sabe o que está valendo, ele tem dificuldade de se alinhar. Veja, o decreto do pregão eletrônico mudou recentemente, né? A disparidade entre os diversos agentes. Se você conversa na esfera federal, as pessoas são bem capacitadas, em geral. Se você vai para a cidade interior, com 20, 30 mil habitantes, as pessoas mal sabem os processos licitatórios básicos. Imagina essa quantidade de normas que a gente tem. Então, esse projeto de lei tem uma parte muito bacana, que ele consolida a lei do 86, a lei do pregão 10.520, consolida o regime diferenciado de contratação e também traz na sua norma várias questões que, tanto na jurisprudência quanto nas instruções normativas, já está consolidado. Ele traz a terceirização de mão de obra, ele define como se indica a marca, como se restringe marca, foca bastante no planejamento. Então, tem várias coisas bacanas que esse projeto, ao consolidar, facilita a vida do gestor. Um terceiro ponto, falando sobre o projeto, é a questão de adaptar a realidade tecnológica. Veja, quando a 866, quando eu falo em sessão pública, eu falo uma sessão de presencial de portas abertas. Hoje, eu falo de público, é fazer isso daqui, é transmitir online, para todo mundo ter acesso. Boa tarde, pessoal, está chegando aí. Outra questão, a gente ainda tem no 866 o conceito de publicação em diário oficial, em jornais, que até a medida provisória recente tem um bom tema aí para debate, a comunicação através de ofício, e hoje em dia você tem e-mail, você tem WhatsApp, você tem redes sociais, você tem outros modos para ter a comunicação eficiente, ter uma divulgação pública e que a 866 ainda não se adequa, né? É só a gente pensar no convite, a modalidade de convite na 866 prevê que se divulga o edital no mural do órgão.
Pelo amor de Deus, né? O funcionário público, qual foi a última vez que você olhou no mural do seu órgão? O pessoal tem intranet, tem rede, tem e-mail, tem uma série de coisas, e isso foi ficando ultrapassado. Então, esse projeto de lei, ele se adequa a algumas novidades. Então, primeiro, publicação de documentos e atos oficiais, sempre através de sites ou outros concentradores de informação. Eu deixo de lado o diário oficial, deixo de lado o jornal e vou para a internet para dar publicidade dos atos públicos. Isso está previsto no artigo 52. Outra coisa bacana, o Portal Nacional de Compras Públicas. O projeto de lei prevê a criação, então, de um portal onde você vai estudar todos os estados do país. Vai dar um pouquinho de trabalho para os municípios e estados se adaptarem, mas, em compensação, se eu sou um fornecedor, eu vou acessar tudo em um lugar só. Eu vou no site do Portal Nacional de Compras Públicas. Isso é facilitar a transparência, facilitar comparar editais, facilitar encontrar informações sobre licitações do país inteiro num lugar só. Então, ponto muito bacana. A segunda questão sobre modernização é tornar as sessões públicas virtuais. As licitações, lá no artigo 17, parágrafo 2º, as licitações serão realizadas preferencialmente da forma eletrônica. Admitida a utilização de forma presencial, desde que motivada. Devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada, utilizando recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Então, a regra vai ser uma sessão virtual, uma sessão transmitida ao vivo, no mínimo, para que todo mundo possa assistir e participar ou acompanhar. Né? Participar não, mas possa acompanhar, fazer o controle social. Outra coisa bacana, se estabelece também a possibilidade, mais claro, que hoje no crime já se pode fazer isso em contrato, de a comunicação entre órgãos públicos e os particulares, os contratados, através de e-mail eletrônico. Eu vou usar o e-mail, eu posso até estabelecer o WhatsApp. O WhatsApp do preposto, esse é um meio de comunicação oficial, por que não? Dá para fazer registro, dá para tirar histórico. Né? Outra questão, eu uniformizo as informações dos órgãos públicos, como cadastro de fornecedores, cadastro de penalidade. A gente sabe que está precisando de um cadastro aí que seja realmente utilizado por todos os órgãos da esfera federal, isso é para a gente muito relevante. Né? A questão do uso do ICP Brasil, que é a infraestrutura de chaves públicas, para praticar os atos. Então, ele prevê que os atos serão preferencialmente digitais, de forma que podem ser produzidos ou comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Então, eu vou deixar de usar como papel, essa é uma diretriz do projeto. Eu sei que muita coisa vai precisar de uma janela para ser implementada, mas isso é bacana, porque já deu uma direção, quando a gente está falando sobre licitações públicas, né? E, por fim, né, a questão do cadastro, que eu falei do Portal Nacional de Contratações Públicas, que vai facilitar muito a gestão, tanto dos editais quanto dos fornecedores. Né? Eu traz na norma também o que está previsto na lei das estatais, na RDC, um catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, a audiência pública da forma eletrônica, os contratos e seus ajustamentos serão mantidos à disposição pública de sítio eletrônico oficial. Tudo isso, uma adequação à evolução tecnológica. Quarto ponto que a gente pode destacar aí, e a gente fala mais sobre isso, sobre modalidades, a inversão de fases como regra. Na 866, como vocês sabem, a gente tem primeiro a habilitação e após o preço. Né? Eu primeiro analiso a habilitação de todos os licitantes, depois disso eu vou fazer uma análise das propostas de preço de todos os licitantes habilitados. Desculpa. O RDC, o pregão, o RDC, a lei dos estatais, eles trazem uma inversão de fase como regra, ou seja, no pregão nem é como regra, e não pode mudar, né? Eu primeiro analiso o preço de todo mundo e analiso a habilitação só do vencedor. Ok? E o RDC permite, assim, traz como regra essa inversão, primeiro o preço, depois a habilitação, e a lei das estatais a mesma coisa, permitindo em alguns casos a desinversão. O projeto de lei, então, trabalha nesse sentido. As modalidades vão vir primeiro analisando o preço e só após analisando a habilitação, com apenas uma fase recursal. O projeto de lei prevê, então, se eu quiser, mediante ato justificado, eu posso desinverter. Né, fazendo a brincadeira com a expressão, eu posso mudar a ordem primeiro, fazer do jeito tradicional, analisar a habilitação para depois analisar o preço. E em alguns casos é relevante, né? O pessoal do ENIST fala que para eles é muito importante, porque a planilha de composição de preço de uma obra pública é muito densa, é muito documento. Então, para eles analisar a habilitação fica mais rápido. Mas a regra vai ser primeiro o preço, depois a habilitação.
né? E aí ele traz no artigo 17 as fases do processo licitatório, né? A fase preparatória, divulgação digital, apresentação de propostas de lance, julgamento, habilitação, recurso e homologação. Né? E aí, mediante ato justificado, formalmente justificado, eu posso inverter. Então, a fase do inciso 5 poderá anteceder a fase 3 e 4. O 5 seria a habilitação, anteceder a fase de apresentação de propostas e de julgamento. Vocês estão vendo o slide aí? Está direitinho? Está conseguindo ler? Quando vocês respondem. Readequação das modalidades, vou deixar por último, porque a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre isso. Vou passar para os próximos, né? E aí eu volto à modalidade, que eu acho que é o ponto mais impactante aí para o gestor público. Outro ponto, então, o quinto ponto seria nossa linha. Que bom, obrigado, pessoal, respondendo aí. São os novos procedimentos. A lei traz de forma muito clara e muito mais robusta o credenciamento como modalidade, como inegibilidade de licitação, porque eu vou contratar todo mundo. Hoje a doutrina já permite, o jurisprudência permite, mas a lei não fala nada. A pré-qualificação está muito mais interessante, porque está bem na linha da lei dos estatais, uma pré-qualificação permanente, e eu posso fazer uma licitação restrita dos pré-qualificados. Observe que, em algum momento, durante o trâmite do projeto na Câmara, retiraram a possibilidade de fazer uma licitação restrita aos pré-qualificados. E isso voltou na última redação. Parece ter um erro de ajuste, tem 2 post-its são contraditórios, mas acho que vão resolver isso rápido. Mas a ideia é, eu adianto na pré-qualificação a habilitação dos licitantes, a documentação dos licitantes, ou a própria análise do produto, da análise do projeto ou do serviço, e faço depois uma licitação restrita às empresas que foram pré-qualificadas. O procedimento aberto de confissão de interesse, que existe na concessão da parceria público-privada, vai poder existir na licitação tradicional. O que é isso? Eu abro uma etapa para os particulares apresentarem projetos e dizer que estão interessados em participar, em fazer um projeto. E, dentre aqueles que eu selecionei, eles vão elaborar projetos que eu vou decidir, esse é o melhor projeto, é esse que a administração vai usar. E quem fez o projeto pode participar da licitação, porque foi uma parte pública, que todo mundo participou. Sistema de ajuste de preços, né? Hoje está previsto só, está aqui o comum permanente, mas só está o comum lá no texto da lei, né? Ele também está de uma forma mais robusta na lei. E a questão do registro cadastral, isso é um grande avanço. Eu não vou só registrar penalidade, eu vou registrar se o fornecedor é um bom ou mau prestador de serviço. E a lei começa a trazer uma coisa que eu acho incrível. Eu começar a fazer um sopesamento entre um fornecedor bom e um fornecedor mediano e poder usar isso para uma questão de técnica e preço, da pontuação técnica, poder utilizar isso no critério de desempate. Olha só, além de não só eu quero prestar o serviço, eu quero prestar o serviço bem feito, para ter um registro ainda mais positivo do que simplesmente atestado de capacidade técnica, né? O atestado de capacidade técnica hoje, a não ser que você tenha uma punição grande no licitante, você é obrigado a dar. E aí você tem aquele cara que fez o trabalho mais ou menos, tendo o mesmo documento, o mesmo direito de quem fez o trabalho de forma excelente. E é esse registro cadastral veio muito mais robusto no projeto de lei, né? Dentro dessas diretrizes. Outra coisa bacana que o projeto de lei traz é uma regulamentação mais precisa sobre as penalizações, né? Ele traz parâmetros para penalizar, reforça o conceito de razoabilidade e proporcionalidade, estabelece prazos claros para a defesa e os procedimentos administrativos, e inclusive algumas regras sobre consideração da personalidade jurídica. Mas esse ponto aí a gente tem que debater, porque cabe algumas críticas que são preocupantes, né? Você tem a possibilidade de considerar a personalidade jurídica de forma administrativa, porque a gente tem algumas discussões hoje no Senado Nacional. Vamos ver como é que essa lei caminha nesse sentido. Partindo agora para os contratos, a gente tem umas questões bem relevantes, né? Além do serviço contínuo, o projeto de lei já traz o fornecimento contínuo, que é uma demanda que a doutrina já tentou trazer há bastante tempo. A jurisprudência tem uma jurisprudência a favor, várias contras. Eu hoje vou poder, a partir da publicação dessa lei, lógico, né, vai trazer fornecimento contínuo. Então, eu posso comprar papel, fazer uma licitação e esse contrato ser prorrogado ano a ano. Eu posso, inclusive, fazer os contratos direto por 5 anos, e isso ser prorrogado até 10 anos. Então, meu serviço continuado pode ser prorrogado até 10 anos. Ele vai ser um contrato, pode ser direto até 5 anos, ou pode ser de 1 ano, e prorrogando normalmente até o máximo de 10 anos. Isso é ótimo para a administração pública, quando a gente fala do trabalho de ter que relicitar isso.
Por outro lado, vai necessitar de um trabalho maior da administração pública para garantir que o mau funcionamento não continue. Isso é uma questão relevante que em localidades menores, como pequenas prefeituras, isso tem que ser analisado, porque 10 anos às vezes é muito tempo você matar o mercado, né? Você tem algumas papelarias locais, imagina você fazer uma licitação para comprar material de almoxarifado, né? Papel, caneta, lápis, e ganhou a papelaria local, você fica 10 anos com ela. Isso num mercado frágil, como o mercado do interior, né, pode prejudicar muito, de forma bem grave, a economia do mercado. Então, isso tem que ser analisado. Mas já na esfera federal, nas capitais, isso é um cenário muito positivo, né? Além do que, ele traz a possibilidade dos contratos que geram receita, e do contrato de eficiência, que é a economia para a administração. Você pode ter contratos de até 10 anos, os contratos sem investimentos, e você pode ter contratos até 35 anos no contrato com investimentos. Então, você pode, por exemplo, fazer o que o mercado está se adaptando para fazer, é instalar placa solar, trocar as lâmpadas do seu órgão, trocar as impressoras do seu órgão por material que é energeticamente mais eficiente e a empresa não ser remunerada pelo serviço, sim pela economia que ela gerar. E aí você pode fazer um contrato de 15, de 20 anos. Isso é uma mudança de paradigma muito bacana na administração pública, né? A gente acabar com essa questão de licitação todo ano está a mesma coisa, ou conseguir fazer projetos diferenciados. Isso é uma questão muito bacana trazida na lei, no projeto de lei. Outro tema que é muito polêmico, vocês vão ter um webinar específico sobre isso, é sobre seguro de obras, né? Foi um tema muito debatido, não sei quanto vocês acompanharam na mídia, mas as obras públicas, nós estamos falando de um procedimento diferente para obras públicas, que é a possibilidade do seguro step-in, né? Onde a seguradora, você pode fazer seguro até 15%, eu acho que já reduziu para 15% o valor do seguro, né, e onde, se a empresa abandonar a obra, a seguradora pode, através de uma terceirização, terminar a obra, em vez de dar o prêmio do seguro. Essa é uma questão muito relevante, porque, de um lado, vai encarecer as obras, é lógico, esse seguro vai se passar do custo para a administração. Outro lado, ele pode reduzir o universo de potenciais fornecedores, né, porque nem todo mundo vai conseguir seguro. Outro ponto que aponta que nosso mercado privado não está preparado para isso, as seguradoras não estão preparadas para essa atividade, mas, por outro lado, você vai ter a seguradora ajudando na fiscalização do objeto, porque ela quer que a empresa termine a obra, e ela tem que estar preparada para assumir aquela obra, então ela tem que estar acompanhando para e passo. Você vai ter, então, uma análise mais robusta da habilitação, até pela própria seguradora. Antes da licitação, a seguradora vai analisar a documentação da empresa para ver se está o seguro ou não, né? E efetivamente, o objetivo que se busca é reduzir as obras pela metade, né? Um estudo feito pelo Tribunal de Contas da União recentemente, foram mais de 5 mil obras paradas no país, né? Isso é um desastre, isso é perder recurso público, isso é a sociedade que fica sem material, sem objeto, sem a obra que ela precisa. Então, é importante a gente ter uma solução, e eu acho que isso é uma solução interessante para esse cenário. Eu acho que esse plano de obra de grande vulto, acima dos 300 milhões de reais, então não é qualquer obra que vai permitir isso, já é um nicho de mercado que é por natureza mais restrito, né, e a gente tem que ver como é que isso vai caminhar. E além do que, a palavra que deixando na lei é até, o seguro pode ser de até, né, 30%, se eu não me engano, e então eu posso começar com 10%, 15%, enquanto o mercado se prepara, né? Afinal de contas, ninguém vai fazer seguro desse jeito se a administração pública não começar a exigir, né? Então eu acho que esse é um ponto relevante para a gente, para o mercado se adaptar. É uma mudança muito grande, foi muito polêmico quando tramitou tanto na Câmara esse projeto. Outra coisa bacana que o projeto de lei traz, outros pontos legais, tem a ver com sobre a proteção do contratado. Isso é um tema relevante, porque a Andrade Gutierrez, quando deu a Lava Jato, ela fez uma carta aberta falando de medidas que poderiam reduzir a corrupção. E falava sobre medição, sobre pagamento. Olha, então você pode ter em obras públicas uma conta vinculada para pagamento. Vocês conhecem a conta vinculada daquele serviço, do serviço de terceirização de mão de obra, né? E nas obras eu posso ter a conta vinculada ao pagamento, só que do outro lado,
Eu só posso emitir a nota de empenho ou a ordem de serviço para aquele pedaço da obra quando eu tiver o dinheiro numa conta vinculada àquele empreendimento. Então, o empreiteiro vai trabalhar sabendo que você tem dinheiro para pagar, né? Reduzindo o calote, reduzindo o risco do contrato da obra pública também, que é um dos motivos que foi levantado pelo TCU, um dos maiores índices de paralisação de obra pública é a falta de pagamento pela administração pública, né? Outro ponto relevante é sobre a questão da controvérsia. Flávia, congelou a imagem do som. Atualiza a página, vê se volta a sua aí, por favor. Tá, que bom. Já voltou. Pessoal, todo mundo tá vendo aí? Parou antes, se quiser eu volto um pouquinho. A Soraya falou que caiu. Se alguém mais avisar, eu volto um pouquinho. Que bom, obrigado, Soraya. Segundo ponto, então, é a controvérsia parcial. Se eu emito uma nota fiscal, eu sou uma prestador de serviço, apresento uma nota fiscal e você tem dúvida se aquela nota fiscal inteira foi feita ou não feita, você tem o atesto parcial da nota e eu vou discutir só o que falta. Então, eu pago a parte em controvérsia. Isso evita segurar o dinheiro da administração pública, né? Outra questão, vamos voltar ao último trecho, sobre a conta vinculada ou sobre o seguro? A Lilian pediu para voltar um pouquinho. Melhorou, pessoal? Voltando aqui, então, sobre a questão da controvérsia parcial. Da conta vinculada. Beleza. Então, pessoal, a conta vinculada, vocês já conhecem. Conta vinculada, vocês já conhecem da figura da terceirização de mão de obra, certo? Só que essa conta vinculada é para pagamento, ou seja, a administração pública só pode dar ordem de serviço para aquela etapa da obra depois de garantir que o valor está depositado numa conta vinculada. Então, isso é um objetivo de garantir que a obra, a empreiteira só vai fazer aquilo que tem dinheiro. Tem dinheiro na obra, ela executa aquela parte, recebe. Vai fazer a próxima etapa da obra, tem que depositar o dinheiro numa conta vinculada. Isso porque, na análise do TCU, mais de 50% das obras públicas paradas no país, as obras são paradas por falta de pagamento da administração pública. Então, essa é uma medida para tentar reduzir essa inadimplência da administração pública em relação às obras públicas, né? Então, a possibilidade, em algumas obras de grande vulto e outros tipos de obra, é a exigência legal que eu vou ter que ter uma conta vinculada de pagamento. Isso vai reduzir o custo, o risco da obra, vai facilitar o gestor público ter mais segurança. Então, o segundo ponto é a questão da controvérsia parcial, ou seja, se eu emito uma nota fiscal falando que eu executei 100 metros quadrados de piso, e nós dois concordamos que eu executei 80, está em dúvida em 20, você faz o atesto parcial, paga esses 80 e esses 20 a gente vai discutir. Ou seja, eu recebo o que está em controvérsia. Então, a administração libera a parte controversa e a parte controversa depois de conta vinculada enquanto a gente discute. Então, isso é outra proteção ao contratado. E a ordem cronológica de pagamento poderá ser motivadamente alterada em caso de grave urgência de necessidade pública. Hoje, a ordem cronológica é uma questão muito rigorosa na lei, fala que não pode mudar de jeito nenhum, mas, infelizmente, nem todo mundo segue. Quando você vai na justiça, o juiz tem pontuado que mas esse caso específico poderia. Então, a lei vai deixar que você tenha a ordem cronológica separado por natureza de serviço de objeto e você pode violar, mas você tem que comunicar ao Ministério Público, comunicar ao Tribunal de Contas e fazer um ato motivado para isso. Ok? Que bom, pessoal, as pessoas estão rodando normal. Outra questão legal é sobre a parametrização da atuação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem o dever de fiscalizar, isso é muito importante, mas infelizmente não é incomum que o Tribunal de Contas, seja de Estado, município ou da União, paralise uma obra pública ou um contrato público durante 6 meses, 9 meses, 3 anos. E isso é um prejuízo muito grande para a administração pública. Então, a ideia do Tribunal de Contas, ele pode suspender um processo licitatório, mas ele tem que se pronunciar em 25 dias úteis.
ele pode prorrogar por um bom período, uns 50 dias úteis, e ele tem que definir de forma objetiva. Né? Então, isso ajuda a gente ter o cuidado que precisa ter com a administração pública. Afinal de contas, só se licita que alguém está precisando. E se só se licita quem está precisando, se a licitação está parada, alguém que está precisando está ficando sem. Então, a parametrização da atribuição do Tribunal de Contas. Né? Nesse sentido, bom, a gente considera aí um grande avanço em relação a isso. Outra questão é sobre quando eu vou analisar cautelar, o Tribunal de Contas, por exemplo, parar uma licitação, ele deve dizer se eu tenho que anular a licitação ou se eu fazer uma contratação emergencial, ele tem que dar uma medida para eu atender o interesse público. Isso é uma proposta legal. A Lei de Introdução do Direito Brasileiro, a LINDB, já propunha isso na mudança dela, na mudança que foi feita ano passado, e aqui está novamente essa mesma ideia de atender o interesse público. A regra de pagamento que eu falei, eu aumento o prazo de pagamento para 45 dias, hoje eu tenho 30 dias para pagar, mas pouca gente paga, eu aumento de 30 para 45 dias, mas em compensação tem multa e atualização do débito pelo atraso no pagamento. Juros, a correção pelo IPCA ou INCC e juros de 0,2% ao mês no atraso de pagamento. Né? Então, Oliveira, o som não está bom. Poxa, eu perguntei no comecinho, o pessoal falou que estava bom. Dá uma olhada se não é sua caixa de som. Se quiser, eu abaixo um pouquinho. Se o pessoal falar também que está mentindo, eu abaixo um pouquinho, tá bom? Então, veja, eu vou aumentar o prazo para pagamento de 30 para 45 dias, mas se não pagar, agora vai ter correção e tem juros, o que é uma proteção do contratado, tá certo? Que bom, pessoal. O pessoal falando que aqui tá bom a comunicação, o áudio. Então, vamos continuando aí. A suspensão, e a suspensão do atraso no pagamento por mais de 2 meses já gera o direito para o contratado rescindir o contrato, tá certo? Atraso superior a 2 meses em pagamento, contrato de emissão de nota fiscal, geram o direito do contratado pedir a suspensão do contrato ou rescisão do contrato administrativo. Então, veja que é uma lei que, apesar de manter o poder, baixando aqui um pouquinho isso, pessoal, apesar de manter a supremacia do direito administrativo, da administração pública em relação ao contratado, criou vários paradigmas para melhorar a situação do contratado com a administração pública. Prazo de pagamento menor, maior, mas com juros, reduzir o prazo de calote, né, que a gente brinca que os 90 dias para pagamento era quase o prazo de calote institucionalizado. Né? Eu podia dar 90 dias de calote e o contratado não podia fazer nada a respeito. Isso reduz para 60 dias, né, considerado a emissão da nota. Então, isso inclui 40 dias por dia para pagar. A partir de 15 dias depois disso, eu já posso suspender o serviço, tá? Então, atenção aí nesse ponto que é bastante relevante. E aí, vou voltar para falar por último sobre modalidades, que eu acho que é o tema aí mais relevante para a gente falar. Readequação das modalidades. Página 21, slide 21, quem está com ele aí. Então, atualmente, nós temos a 866, que tem convite, tomada de preço, concorrência, leilão e concurso. Nós temos o pregão, da Lei 10.520/2002, que está podendo ter um novo decreto de pregão eletrônico, o decreto 10.024, saída no dia 23 de setembro. E aproveitando para fazer a propaganda, vamos fazer um treinamento aqui em Brasília, semana que vem, já quinta e sexta, sobre o novo decreto de pregão eletrônico. Eu, professor Vitor Amorim, Davidson Barcelos e Rony Charles aqui em Brasília, ok? Se quiser saber, é www.capacitar.institutoprotege.com.br e lá tem os cursos. Mas voltando sobre modalidade, pregão 10.520, hoje nós temos o RDC com modo disputa aberto, fechado e misto, e nós temos a lei das estatais, com pregão, um modo disputa aberto, um modo disputa fechado, um modo disputa combinado. Então, hoje, como vocês podem ver nesse quadro aí, nós temos uma bagunça de modalidades. Com o projeto de lei, a gente vai se reduzir a isso daqui: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo.
ok? A grande inovação de diálogo competitivo, vou falar por último, e aí nós temos pregão concorrência, concurso leilão. O concurso leilão fica exatamente do mesmo modo, praticamente do mesmo modo. No leilão só muda o critério de seleção do leiloeiro, tá certo? Mas o concurso leilão fica basicamente igual. A concorrência e o pregão, por sua vez, eles criaram uma anomalia, né? Que acontece? O projeto de lei prevê no artigo 28 que a concorrência e o pregão seguem um rito procedimental comum, ou seja, a concorrência e o pregão ficaram iguais. Então, eu não sei por quê, não sei responder, porque tem duas modalidades. Podia ser só a concorrência ou só o pregão, porque eles estão exatamente iguais. Lembra que eu falei com vocês? A reversão de fase como regra, ou seja, tanto na concorrência quanto no pregão, eu primeiro vou analisar preço, depois eu vou analisar a habilitação. E ele prevê que eu posso ter os modos de disputa na modalidade. Ou seja, eu posso ter uma concorrência com modo de disputa aberto, com lances, e eu posso ter um pregão com modo de disputa aberto, com lances. E eu posso ter uma concorrência sem lances, com modo de disputa fechado, e um pregão sem lances. Então, eles tecnicamente estão iguais. Se dizer, passando esse novo projeto, se você faz uma concorrência ou um pregão, isso não significa nada. Eu preciso saber que você está observando a inversão de fases e se você está fazendo um modo de disputa aberto ou um modo de disputa fechado. Ok? E isso torna-se extremamente relevante. Modo de disputa aberto, para quem não conhece, é a possibilidade de dar lance, que nem o pregão. E o modo de disputa fechado é um envelope fechado, onde está a minha proposta e eu não posso mais mudar essa proposta. Eu posso negociar, mas eu não posso mudar a proposta. Nesse sentido, se torna extremamente sem sentido, sem coerência, não poder utilizar pregão para contratação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento intelectual e oficinas de engenharia. Porque eles estão exatamente iguais. Não, o Igor perguntou aqui se o pregão de concorrência não seria o valor objeto do serviço contratado. Não, tinha uma redação original que limitava o pregão ao valor, mas essa redação caiu. Então, eu posso usar pregão de concorrência para qualquer valor. Eu não posso usar pregão para oficina de engenharia, mas eu posso fazer uma concorrência com modo de disputa aberto. Então, não faz sentido, não tem impacto nenhum, né? Vai só complicar a vida de quem está operando. Não, no modo disputa, veja, a pergunta do André ali, bacana para a gente responder. O modo disputa fechado na concorrência terá uma etapa de lançamento anterior igual ao pregão eletrônico? Quem conheceu o decreto 10.024 do pregão eletrônico, ele não tem modo disputa fechado. Ele tem modo disputa aberto e fechado, que é o combinado. Ok? O modo disputa fechado é só um envelope, tanto que o modo pregão eletrônico ele tem aberto e fechado. Ele dá lances na parte aberta e depois é fechado com uma etapa fechada, tá? O modo disputa fechado não tem etapa antes, mas eu posso combinar, né? O projeto de lei prevê a combinação também. Prevê a combinação, cadê isso? Eu acho aqui, vou voltar aqui atrás. Isso. Na concorrência do pregão, eu posso usar o modo disputa aberto, posso usar o modo disputa fechado, ou posso usar o modo disputa combinado. Começando com aberto, fazendo depois fechado, que nem o decreto do pregão 10.024, ou invertendo, começando fechado, fazendo aberto depois, que nem o pregão presencial. O pregão presencial é um grande exemplo do modo disputa combinado, começando pelo fechado, depois aberto. No pregão presencial, todo mundo apresenta envelope, e eu seleciono as três maiores propostas com modo disputa aberto. Não, André perguntou aqui, então na concorrência eu teria modo apenas fechado? Não, isso não está previsto em lugar nenhum. Eu posso sim, eu poderei sim ter uma concorrência com o modo disputa aberto. Olha que esquisito. Por isso a nossa crítica, quem está escrevendo sobre isso, discutindo, estudando o tema, concorrência e pregão estão exatamente iguais, não tem diferença nenhuma, ok? E o pregão só pode ser bem, exato, que a Larissa falou, só posso usar o pregão para bens e serviços comuns, mas o procedimento é igual. Então, eu imagino que a tendência é a modalidade morrer. Até porque, eu não falei aqui, a gente não tem mais comissão de licitação, né? A gente pode ter, mas a regra é ter um agente só. Então, eu posso ter uma concorrência com uma pessoa só operacionalizando, que nem um pregão. Ok? Será discricionária a escolha do modo disputa aberto e fechado, sim, respondendo a pergunta da nossa colega, que eu não sei como é que é o nome, Celistre, eu não sei se ela abreviou o sobrenome ali, será discricionária como está sendo no decreto 10.024, pregão eletrônico, e como foi no RDC.
Eu escolho se eu vou fazer modo disputa aberto, aberto fechado, ou fechado aberto, ou gestor público que está fazendo digital, que vai escolher qual o modo, qual modo disputa que ele vai realizar. Passando, por fim, ao diálogo competitivo, que é uma nova modalidade. Essa é uma inovação no direito brasileiro, existe na União Europeia, está em algumas resoluções, que ele tem alguns objetos específicos, né, para inovação tecnológica, não pode ser atendido a solução específica do mercado. E o que é um diálogo competitivo? É uma licitação que tem dois momentos. Ela tem o primeiro momento, onde eu vou dialogar com cada um dos licitantes. Desculpa, calma aí, vou voltar. O diálogo competitivo, ele tem dois momentos. O primeiro momento, as empresas vão se apresentar, vão fazer uma habilitação simplificada. Vão estar habilitadas para o diálogo. E aí, no diálogo, eu vou discutir com cada uma das empresas. Se propõe que a administração pública se junte com uma empresa, de preferência isso gravado, ok? O Tribunal de Contas pode participar, pode mandar um representante participar, o Ministério Público também, para dar seriedade, manter a transparência no procedimento, e vai discutir uma solução. E discute com cada um dos licitantes que estão habilitados essa habilitação simplificada no diálogo. Depois que ela dialoga com todo mundo, ela pode repetir esse diálogo várias vezes, ela vai decidir, ok, eu conversei com você, eu peguei uma ideia para o projeto básico, conversei com um licitante, eu peguei outra ideia, o meu projeto básico então vai ser esse. Aí ele vai abrir para que as empresas participarem do diálogo no prazo de 60 dias para darem proposta fechada. Não é uma modalidade para usar a qualquer momento. Eu vou usar em situações muito específicas, com objetos muito peculiares, mas ele formaliza, ele deixa claro um procedimento para eu trazer o particular para dialogar comigo, com a administração pública. Um procedimento transparente, um procedimento isonômico e claro, para eu trazer o particular para contribuir. Isso é uma coisa muito bacana que o projeto de lei está trazendo. Ele está trazendo a ideia de que o particular não é meu adversário, ele é meu aliado. Ele tem boas ideias, ele tem boas soluções, ele que vai me ajudar a achar a melhor solução para essa minha contratação que é diferente, que eu nunca fiz antes. Que hoje o gestor público fica sem saída. O gestor público que vai licitar um objeto que não está acostumado, ele tem que sair procurando para copiar edital, ele pede ajuda para o particular e fica na dúvida se está fazendo algo ilícito ou não. Então, é uma ferramenta muito interessante para usos específicos, para eu trazer particular para dialogar e propor soluções em conjuntos. Então, ele só pode ser feito quando necessitar inovação tecnológica, quando eu vou precisar adaptar uma solução disponível no mercado, quando a especificação técnica não pode ser definida com precisão suficiente para a administração, ok? E eu vou ter que verificar a solução técnica mais adequada, se existem técnicos aptos a concretizar a solução já definida, ou a estrutura jurídica ou financeira do contrato, ok? E aí, então, eu vou utilizar o diálogo competitivo, como eu falei, com duas fases. Primeira fase para fria soluções, para dialogar, e depois eu vou dar uma proposta final de 60 dias, dar um prazo de 60 dias para as empresas que, depois de selecionar o projeto, apresentar a proposta adequada a esse projeto final. Cat Ellen ali colocou que os TCS tinham aceitar a consulta prévia. A consulta prévia é uma questão muito delicada, né? Ela tem que ser bem construída, ela não pode ser sobre um fato concreto, ela tem que ser uma questão em tese, e felizmente, mesmo assim, alguns tribunais de contas, estados e municípios têm muita resistência em responder, né? É uma felicidade esse ponto. Mas nesse caso, veja, eu acho que nem o Tribunal de Contas seria bom para ajudar. O Tribunal de Contas não conhece o mercado. Quem conhece o mercado particular? Você vai construir um prédio com eficiência energética, autossustentável, com economia de água e eletricidade? O TCE não sabe. Quem sabe isso são os particulares que estão fazendo isso, construindo isso. Então, dialogar com o particular é uma ferramenta interessante. Senhores, era basicamente isso que eu programei para conversar com os senhores hoje. E a ideia é que a gente abra aqui, esse é meu e-mail, tá? Mas a ideia é que a gente abra aqui também para que os senhores façam perguntas para a gente poder tirar dúvidas aqui dos temas que a gente tratou. Perfeito, mais uma pergunta aqui. No diálogo competitivo, só as empresas que participaram do processo serão pré-selecionadas? Sim. O diálogo competitivo publica um edital e as empresas têm que se apresentar como uma licitação tradicional.
feita essa pré-habilitação, eu seleciono para o diálogo. E só as empresas selecionadas para o diálogo vão poder dar proposta depois. Isso também ajuda que eu vou tirar o aventureiro. Você tem que participar do diálogo, ok? Igor, essa lei não foi aprovada ainda. Essa lei voltou para o Senado para ter a votação final. O Senado foi a casa originária. O projeto, então, nasceu no Senado, foi votado na Câmara, como teve alterações, voltou para o Senado. Então, esse projeto vai ser discutido lá. Eu estou muito otimista. Então, eu acho que essa lei deve sair do Senado para promulgação, promulgação em julho do ano que vem. Veja que muito otimista com razoabilidade, né? Com realidade. Eu realmente acho que levam 6 meses a 8 meses aí para a gente discutir isso no Senado. Então, eu acho que julho do ano que vem a gente está vendo isso saindo para a sanção presidencial, se funcionar. Risco de concluir as empresas de diálogo? Existe, Marcelo, existe, e infelizmente existe qualquer modalidade aí que eu tenha uma presença, ok? Uma condução presencial. Existe, e aí por isso o Ministério Público participar do diálogo, o Tribunal de Contas participar do diálogo, ajuda a intimidar esses acordos, né? Dentro desse cenário. E outra coisa, eu não vou usar o diálogo de qualquer coisa, não é para comprar papel, é para uma licitação delicada, uma licitação peculiar, onde o mercado já é restrito. Vai fazer uma licitação para construir um prédio inteligente, ou um prédio eficiente energético. Existem 6 empresas no mercado, já se conhece mesmo. Então, o fato de você trazer elas presencialmente não é um problema. Isso é restritivo? Sem sombra de dúvida, isso é restritivo. Não, ela não escolhe quem participa do diálogo. Ela publica um edital. E aí faz a habilitação dessas empresas de acordo com critérios objetivos, como se fosse uma habilitação de uma licitação. Eu não escolho, eu publico o edital e quem aparece eu faço uma pré-habilitação. E todos que estão habilitados vão participar do diálogo. Não tem uma escolha pela administração. Mas sim, isso continua sendo restritivo. Porque eu tenho que participar do diálogo e depois do preço. Eu não posso vir, quero só dar proposta de preço. Não, participar do diálogo. Foi uma decisão que a lei tomou. Ela restringiu um pouco a competição para ter um procedimento mais robusto, mais flexível, pelo menos, para se adaptar a uma necessidade de administração pública. Não tem modo de disputa no diálogo competitivo, ele tem um procedimento específico. Carmen, ele começa com essa pré-análise de habilitação, depois eu dialogo com os particulares, depois eu abro 60 dias para eles apresentarem uma proposta final fechada de preço. Ok? Ô Alex, que bom que você gostou. O objetivo aqui é realmente ajudar vocês a discutir isso. É um horário, um tempo curto, né? A gente está falando de uma lei nova que muda muita coisa. Desculpa. A gente está falando de uma lei nova que muda muita coisa, então, vocês podem ver, são muitas novidades, né? A gente falou, nem falei aqui do planejamento. O projeto de lei traz um monte de coisa muito robusta sobre o planejamento, traz necessidade de fazer estudo preliminar, planejar a contratação, pesquisa de preço para de forma mais clara, muito bacana, estabelece as regras claras de reajuste, repactuação de contrato. Então, muita coisa bacana nesse projeto de lei que centraliza. Mas vai dar um trabalhinho o pessoal de se adaptar. Lembrando, se ela for promulgada, e quando ela for promulgada, ela vai ter 2 anos para entrar em vigor. Ok? E que municípios até 50 mil habitantes vai ter 6 anos para entrar em vigor. Então, é uma janela bem interessante aí para o pessoal vai se capacitar. Não vai ser nenhum pego de surpresa do dia para a noite, como foi com o decreto do pregão, né? Que foi uma janela curtinha aí para o pessoal se adaptar. Eu vi que o pessoal falou do decreto do pregão, estou mandando aí o link. Nesse link aqui, a gente está divulgando um curso que a gente vai fazer sobre pregão eletrônico aqui em Brasília semana que vem. Se tiver interesse, aproveita para fazer o jabá. Veja, Ketchellen, eu acho que o decreto 10.024 pregão não vai mudar nada com essa nova lei, porque ele veio muito adaptado com essa nova lei, né? Até a questão de publicação está na nova lei, aquela propaganda de impugnação está bem compatível com a nova lei, o modo de disputa está bem compatível com essa nova lei. Então, eu acho que o decreto 10.024, se mudar, vai ser pouquíssima coisa, só primeiro para adequar à nova lei, dizendo que é 10.520, e também o projeto de lei, o número que ele for tirar. Então, eu acho que o pregão eletrônico tende a ficar do jeito que se definiu aí na redação final. Certo, pessoal?
Mais alguma pergunta do que a gente falou? Inversão de fases. Felipe, não entendi a sua pergunta, desculpa. O link aqui do vídeo está aqui em cima, ó. Baixar a apresentação está aqui. E o vídeo, esse pessoal do Sorafala aqui falando, o vídeo vai ficar disponível neste mesmo link, tá, pessoal? Ok. Certinho? Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, muito obrigado pela atenção. Acompanhe as redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, Professor Jacobi, né, youtube.com.br/professor Jacobi. Tem o Instagram, @Murilo Jacobi, segue a gente aí, de vez em quando a gente faz umas promoções lá, divulga o material, e a ideia é realmente a gente poder ajudar vocês aí, porque a gente sabe que licitação é um tema complexo, com muitos desafios, né? E a gente quer ajudar vocês a enfrentar esse desafio do melhor jeito possível, né? E para quem trabalha no tema, aproveitando aí também para divulgar, a gente tem aqui no Instituto Protege um serviço chamado Perguntar Protege, que é um serviço de tirar dúvidas, ok, de servidores públicos e quem trabalha com licitação, um grupo de especialistas, professores, pessoal da AGU, TCU, Ministério Público, pregoeiros, advogados, que sanam dúvidas de gestores públicos que trabalham com licitação, né, no prazo de 30 horas, é um prazo bem curtinho, que a gente responde as perguntas. O serviço é pago, mas é um valor que eu acho que é bem compatível aí, e lá no site do Instituto Protege você conhece também. E, por fim, agradecer ao Editora Fórum pela oportunidade. O Observatório de Nova Lei de Licitações é um projeto incrível, é muito bacana já começar a consolidar conteúdo, facilitar a vida do gestor público, né? Facilitar a vida do gestor público e preparar vocês para o que vem de mudança. André, procura lá no Instagram, me manda um e-mail que a gente conversa a respeito, tá bom? Dependendo do material possível, tento te ajudar aí. Nem sempre dá, mas de vez em quando a gente tenta, ok? Então é isso. Deixa eu botar aqui. Muito obrigado a todos, pessoal. E eu acho que é isso, certo? Vou fechando aqui. Encerrando aqui a apresentação para vocês. O material está aí, espero que vocês podem conferir aí. E estamos à disposição. Isso, segue o material. Deixa eu ver, tem perguntas aqui, pessoal. Pessoal agradecendo, que bom que vocês gostaram, pessoal, foi um prazer. Vou despedindo aqui de vocês. Um grande abraço, viu? Até mais, tchau, tchau.